Gente bonita! Queria mandar um beijo para os meus seguidores, para todas essas pessoas tão lindas e maravilhosas que estão sempre aí juntinho com a gente. E gostaria de que você ficasse com essa palavra onde Deus vai curar, libertar, sarar. Sempre vai ser assim. A palavra de Deus, ela é eficaz. É uma espada. Ô glória, ela corta, mas ela sara. Então, fica a dica, compartilhe e curte e fique com essa palavra. Yes, I can, porque eu posso. Depois de muitos pedidos, a paz do Senhor Jesus a todos. Queridos, uma alegria estar com os irmãos aqui mais uma vez. Esse mês nós fechamos, essa série, de pregações aqui. Eu falei ontem falei com o pastor Rony, na verdade eu falo com ele todo dia. E ele ficou muito feliz pela quarta-feira e hoje também. Ele está com saudade, do Brasil, assim, com saudade da igreja. Eu falei, vamos abrir uma aí. E eu vou embora. O senhor já está aí mesmo, Vamos abrir uma Assembleia de Deus lá, como é que é? Rescue e Fate lá, sei lá. Lá, Assembleia de Deus. Assembleia of God, Rescue e Fate. Como é que é resgatado em inglês, irmãos? Rescue. É escola. Ai, meu Deus. Vocês são tudo enrolados, vocês são tudo mentirosos, ninguém fala nada. Queridos, eu vi o nosso irmão Cris, quarta-feira ele cantou em inglês, ficou muito bonito. A voz do Braiadas, ele estava bem inspirado. E eu sou tentado, irmãos, eu a vida inteira fui assim. E eu lembro que nesse CD do J. Neto, nos anos 90, finalzinho dos anos 90, a minha avó, gostava muito do Roberto Carlos, da época que ela era novinha, da Jovem Guarda. E eu disse assim, vó, aconteceu um grande milagre. Roberto Carlos se converteu, escuta aí. Quem já escutou o J. Neto aqui, sabe, Nossa, mas a minha avó chorou, minha avó chorava, levantava a mão, Deus é bom, Deus salva e tal. Aí a minha mãe falou assim para a minha avó, ele está brincando com a sua cara. É o J. Neto, a voz é igual. Meu Deus, que menina tentada, O Roberto Carlos ainda nos converteu, mas quem sabe Deus salve ele, E ele entre com a perna de madeira lá no céu. Segundo livro dos Reis. Irmãos, quem aqui já leu um texto bastante conhecido várias vezes, e quando você lê, todas as vezes aquele livro, aquele texto te fala algo a mais? Eu acho que todos nós já passamos. A palavra de Deus é poderosa porque é isso. Ontem e hoje eu estava sendo incomodado por esse texto, que eu acho que no começo desse ano, em janeiro, por aí, eu preguei aqui. E aí eu falei, não vou falar sobre isso aqui não tem nada a ver com, já falei lá em janeiro. Só que o texto não saía da minha cabeça. E eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Aí eu fui para o outro lado, tentei misturar com o texto que eu preguei quarta-feira, não deu certo. Eu falei, Jesus, tem misericórdia. E eu falei, Deus, eu preciso de um sinal, porque se o Senhor realmente quer que eu pregue novamente esse texto, o Senhor vai usar alguém para citar pelo menos alguma coisa sobre isso. O texto é sobre o segundo livro do Reis, capítulo 4, da viúva. E o pastor Paulo leu que ele é juiz das viúvas. Quando ele leu, o Espírito Santo falou para mim assim, esse é o sinal, não sai da linha que eu te falei. Então, irmãos, eu não vou sair da onde Deus quer que eu saia. Eu vou pegar o segundo livro dos Reis, e eu quero falar sobre algo muito interessante que tem tudo a ver com a vida da gente. Existe uma frase popular que diz que águas tranquilas não formam bons marinheiros. E todos nós precisamos de crise para crescer. Gente com a vida muito fácil, ele não consegue desenvolver nada na vida dele. Não é verdade?
Gente que tem tudo na mão, gente que não ora e acontece tudo bem para ele, gente que não passa luta, gente que não é, né, afligido pelo diabo, gente que não é perseguido pelos inimigos. São pessoas que ele não tem história para contar. Contei, irmãos, uma luta que você enfrentou. Eu sempre tomei danoninho, sempre gostei de tomei Todd. Você nunca tomou um chá assim amargo assim? Você nunca tomou um café sem açúcar da vida? Uma coisa difícil? Não lembro dessa experiência assim, não. Você já enfrentou uma doença debilitante, Deus te curou? Também não. Você já enfrentou uma crise financeira que você não tinha nada e o socorro veio quando você jejuou? Não, também não. Eu só vivo de herança. Ou seja, crise é necessário para que a gente cresça. E eu estava lendo essa semana sobre crise, e o autor dizia assim, que a crise é uma ponte que te conecta a uma experiência maior com Deus. Só que a gente não quer passar por crise, porque a gente no olho do furacão, irmãos, é ruim. Eu faço jejuns prolongados, estou aprendendo a fazer jejum prolongados. Aí um irmão falou para mim assim, pastor, é bom fazer jejum? É bom fazer jejum? Eu falei, irmãos, a única coisa boa do jejum é quando ele acaba. Porque enquanto você está jejuando, o teu corpo sente, a tua mente fica com dor de cabeça, você fica cansado, você fica esgotado, você fica afligido, o diabo te atenta, o teu vizinho faz churrasco meio-dia na segunda-feira. Ou seja, tudo acontece para que você quebre, né, o jejum. Quando você faz uma campanha de oração pessoal, você vai orar toda madrugada. Irmãos, não é fácil você levantar, ainda mais nesse filme. Aí você fala assim, Deus, essa semana eu vou fazer 3 horas da manhã, eu vou entrar em conexão com Deus, eu vou buscar a tua face, não sei o quê. Aí é a semana mais fria de São Paulo. Você fala assim, meu Deus, eu falei para Deus que era essa semana, Jesus. E aí você fica assim, oh meu Deus, vou fazer semana que vem, vai ficar mais fresquinho, né? Ou seja, crise, ela nos transforma. E eu quero que você leia comigo esse texto, que é bem conhecido. Não precisa me delongar muito nisso, porque esse texto todos aqui já pregaram sobre ele. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 4 e o versículo de número 1, diz assim, queridos, a palavra de Deus. Quem achou, diga amém. Amém. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo, meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse, que te hei de eu fazer? Declara-me o que é que tens em casa. E ela disse, tua serva não tem nada em casa, senão a botija de azeite. Então disse ele, vai e pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e derrama um azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. Sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho, traze-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse, não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele, vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e os teus filhos vivei do resto. Esse texto é o desespero no nível mais alto. Esse texto fala de 2 coisas que todos nós aqui vamos enfrentar na vida, ou podemos enfrentar, com certeza um desses a gente vai enfrentar. Primeiro, esse texto fala de alguém que perdeu um ente querido. Irmãos, você não é mais a mesma pessoa quando você perde um ente querido. Verdade. Se você perde uma mãe, um pai, uma avó, um avô, quando você perde um marido, quando você perde um filho, você não é mais a mesma pessoa. Você tem uma sensibilidade diferente. Quando alguém fala de um filho, te lembra do seu filho. Quando alguém fala de um marido que morreu, se você perdeu o marido, ou seja, a tua vida, ela tem uma outra dinâmica depois que você perde determinadas pessoas. Na verdade, irmãos, humanamente falando, estou falando humanamente, não estou falando espiritualmente, mas humanamente, a nossa vida, a longo prazo, ela vai ficando mais triste, porque as pessoas
com as quais a gente convive quando a gente é novo, elas vão saindo da sua vida. A casa da avó vai ficando vazia porque ela morreu, o avô morreu, então não tem mais os almoços de domingo, e aí os parentes se esparramam, as famílias, ou seja, você percebeu que fica só lembranças, a casa vendida, a herança é disputada, e a história parece que só fica agora na sua memória, e aí você lembra daquelas pessoas com uma certa nostalgia. Essa mulher aqui, ela sofre um golpe duro da vida, o marido morreu. E o que é a morte de alguém? A morte de alguém é uma circunstância que está fora do seu controle. Irmão, existem coisas e existem crises que nós pegamos com a mão. Existem dificuldades que a gente vai lá e pega ela e traz para perto da gente. E existem crises que elas surgem como circunstâncias que a gente não controla. Então, um exemplo, nesse caso aqui, essa mulher perde o ente querido, ela não controla a morte, ela não controla essa situação. Agora, eu posso me endividar por conta própria. Eu posso soltar cheque sem fundo, eu posso estourar meu cartão, eu posso comprar e não pagar, eu posso criar dívidas infindáveis e viver uma vida infernal. Ou seja, é uma circunstância que eu estou trazendo para mim porque é algo que eu criei. Quando essa mulher aqui, ela tem a sensibilidade, ou melhor, ela tem a ciência que o marido, além de ter morrido, ele ainda deixou uma dívida terrível. A dívida é muito alta, porque o credor quer levar os 2 filhos dela para ser escravo. Não é uma dívida normal, não é uma dívida pequena, não é uma dívida assim que se paga com qualquer outro serviço. É uma dívida que o credor chega e fala para ela assim: olha, a dívida é muito alta e eu preciso levar os seus 2 filhos para serem escravos, porque a lei de Moisés diz isso. Lá na época de Moisés, e nessa época que nós estamos aqui no texto, se você devesse para alguém, irmão, se não tivesse condição de pagar, você ou alguém da sua família teria que trabalhar para o credor, irmão, por 7 anos. E aí você olha e fala assim: gente, mas o credor olha e fala assim: olha, eu vou ter que levar os 2 filhos, e é dívida, eu posso abrir mão, mas eu não vou abrir. Eu quero o dinheiro, ou então a vida desses garotos por 7 anos. Irmãos, o que ela faz? Pensa aí. Ela poderia, acho que eu disse para vocês aqui, eu não sei se foi aqui na igreja ou foi em outra igreja, que eu disse que eu estou escrevendo um livro chamado Vítima, Cúmplice ou Protagonista. Qual desses você é? Ela poderia se colocar no lugar de vítima aqui. Ela poderia se colocar no lugar de vítima e falar para o credor assim: eu não tenho nada a ver com isso. É o meu marido que fez a dívida, ele morreu, então assim, ela poderia também se colocar como vítima para os filhos, porque ela poderia falar assim: olha, vocês vão embora trabalhar como escravo por 7 anos, porque a mamãe está fazendo uma negociação com os homens aqui, porque o pai de vocês criou essa dívida. Então assim, ela poderia de alguma forma tirar também o corpo fora e se colocar como vítima dessa situação. Mas eu vejo que essa mulher, ela tem muito mais do que aparenta ter. A Bíblia, ela nos dá a entender que ela chega, eu vou criar aqui uma situação porque não está aqui escrito, mas é bem provável que ela chegue e fala para o credor assim: espera um pouco, eu vou fechar minha casa, vou deixar meus 2 filhos aqui dentro e eu vou buscar uma solução. Depois a gente conversa. Irmãos, pode parecer simples o que eu vou falar, mas por ser tão simples, eu falei quarta-feira, né? A gente está pregando sempre o óbvio para as pessoas, sempre o que está na cara. E aí a gente fala assim: por que aquilo que é tão óbvio é tão difícil de colocar em prática? A gente quer uma solução mirabolante, mas o óbvio está na nossa frente. Ela foi buscar uma solução. E aí você pode olhar e falar assim: pastor, mas tudo bem, tá? É lógico, ela tem que ir buscar uma solução. Só busca solução, irmãos, quem acredita que é possível uma mudança. É verdade. Nós trabalhamos com casais lá na igreja e a gente dá muita palestra para casais. Tem muita gente que está vivendo um casamento tribuloso, mas ela não está disposta e ele não está disposto a mudar algumas coisas dentro daquela casa para que o casamento tenha oxigenação.
As pessoas estão espiritualmente doentes e elas sabem como é que resolve isso. Se eu perguntar para qualquer pessoa aqui hoje, irmão, como é que faz para a tua vida mudar? Você vai falar assim, pastor, eu sei como é que a minha vida pode mudar. Como é que a minha vida pode mudar, pastor? A minha vida pode mudar quando eu me desconectar um pouco desse mundo, eu buscar mais a Deus, eu ler mais a palavra, eu ser mais participativo no reino de Deus, eu ter uma vida mais intensa com Deus. Oh, irmãos, que glória, que bênção. Aí o segredo está aí. Da onde você está começando? O que você está fazendo para que isso aconteça? Não, pastor, eu estou falando assim que eu tenho que fazer, mas é difícil fazer. Você parou para pensar que você tem todas as respostas daquilo que você precisa na tua mente, mas você não tem força física para fazer isso. E parece que você fica assim, meu Deus, por que eu não tenho essa força de arranque para ir? Por que será que alguém vai e ora e eu não consigo orar? Por que será que alguém é disciplinado para determinadas coisas e eu não sou? Por que será que aquele irmão ali, mesmo ele canta, que coisa maravilhosa, ele canta, mas eu também queria cantar, por que eu não consigo? A gente olha e vê que essa mulher, ela sai da casa dela, ou seja, 2 filhos estão aqui, a casa está fechada, e ela vai falar com quem? Ela vai falar com o profeta. E aí você entende algo muito interessante. Na crise, na dificuldade, na perturbação que você está vivendo, na loucura que você está vivendo, com quem você está se conectando? Você lembra que eu preguei aqui há muito tempo atrás sobre relacionamentos? Você precisa de amigos, você precisa de gente espiritual, você precisa de gente que conheça o céu pelo lado de dentro. A minha avó falava isso, você precisa de gente, filha, que conheça o céu pelo lado de dentro, e não é só pela placa pelo lado de fora. Eu sei como é que é. Você conhece lá dentro? Você sabe como é que o céu funciona? Você sabe como é que é a moeda do reino de Deus? Essa mulher, ela vai falar com alguém chamado Eliseu. Eliseu é quem, irmão? Eliseu é um voado. Eliseu é um influencer idiota de internet. Eliseu é o quê? Eliseu é um profeta, alguém que tem conexão com algo sobrenatural. Eu quero que você entenda algo aqui essa noite. Está faltando essa conexão com alguém. Olhe para você e diz assim, querido, você está indo para onde? Você está fazendo o que aqui? Quantas vezes Deus disse que ia te abençoar e você achou que ia vir por intermédio de um anjo? Irmão, todas as vezes que Deus diz que vai te abençoar, a bênção vem por intermédio de uma pessoa. A gente é tão espiritual que a gente acha que um anjo vai trazer. Hoje vai trazer, ela vai trazer na minha porta, vai olhar assim para mim, com a asa batendo, que nem na quarta-feira, a asa batendo, e vai entregar assim da minha mão, e eu vou receber, e eu vou rodopiar, não, irmão, quando Deus diz que vai te abençoar, preste atenção nas pessoas que estão ao seu redor. Eu disse para vocês aqui, o ano passado, 2 pessoas que mudou a minha vida. Foi o meu pastor que eu congrego hoje e o pastor Rony. Primeira vez que eu encontrei o pastor Rony, eu olhei assim, eu falei para Débora assim, ele é estranho. E aí a Débora falou assim, é estranho. Eu falei, ele fala, oi, gente bonita. A voz dele é fina, ele é esquisita, tudo estriônico, assim, um cara bem assim, um chapéu tal e tal. Mas a partir do momento que eu me conectei com essas 2 pessoas, o meu pastor, que é meu pastor até hoje, e o pastor Rony, meu ministério mudou, minha vida mudou. Aleluia! Eu não tinha planos, vocês lembram? Eu contei testemunho aqui, não tinha plano de. Eu tinha passaporte no cinema, não, passaporte para ir para São Caetano, eu acho. E ele chegou e falou para mim assim: Deus vai levar você para a América. E eu falei assim, só se for, sei lá. Vai lá e faz o visto, porque o visto vai ser aprovado. Eu falei, gente, um cara quebrado sem dinheiro vai conseguir visto, irmão? Agora na administração Trump, o visto está lá em casa, de 10 anos. Você precisa entender que quando Deus quer abençoar a tua vida, preste atenção às pessoas que estão ao seu redor. A gente está perdendo grandes oportunidades porque a gente está deixando pessoas proféticas se afastarem de nós. Verdade, Deus. A gente quer pessoas que são apenas materialistas, que olham apenas racionalmente a vida. O Celito foi para 15%.
E agora vai apertar mesmo. Agora que não tem mais saída. E você, agora você tem financiamento. Você não vai conseguir pagar o financiamento, hein? Da sua casa, se prepara, porque o leilão vai vir. Meu irmão, a gente não precisa desse tipo de gente. A gente já tem o jornal para fazer isso. A gente já tem a mídia imunda que já faz esse papel do diabo, de amedrontar as pessoas. Você precisa de pessoas proféticas. Quando essa mulher chega para Eliseu, ela chega e fala para Eliseu assim: irmão, você percebeu que o versículo diz assim: essa mulher clamou a Eliseu. Clamar aqui, vocês que são bons de português, igual inglês, clamor aqui, irmãos, é um verbo. Clamar, eu clamo, tu clamas, ele clama, nós clamamos, vós clamais e eles clamam. Clamar aqui indica o verbo, e todo verbo é uma ação. Aí você olha e fala assim: mas o que isso tem a ver? Verbo, clamar, ação, não sei o que. Irmão, você só consegue vencer se você tiver ação. Não, eu estou pensando, pastor, eu lembro uma vez que eu citei, acho que não foi aqui, foi, eu cheguei, fui pregar na igreja, e aí o pastor chegou e falou para os jovens, um monte de jovem, que monte de jovens, jovaiada toda, e aí eu tenho meio restrição com o jovem, e aí o jovem lá e tal, e aí o jovem mole assim no culto e tal, e ele falou para mim assim, falou na igreja: levanta todos os jovens, aí todo mundo levanta. Eu quero que vocês agora façam algo. Eu quero que vocês olhem para o horizonte. Dentro de uma igreja fechada para olhar para o horizonte. Olhando assim para frente. E eu quero que vocês repitam agora 10 vezes: eu sou mais do que vencedor. Aí aquele irmão, galera, né? Os jovens e tal. Eu sou mais do que vencedor. Aí de novo. 10 vezes. A 10ª vez. Mais forte. Todo mundo. Eu sou mais do que vencedor. Senta. Todo mundo sentou. Passou uma meia hora, eu comecei a pregar. Irmão, os que tinham falado 10 vezes o mais vencedor, um estava deitado no ombro do outro. Sabe aquela coisa desinteressada? O outro mascando chiclete, assim, com a boca aberta. Aí eu olhei assim, eu sou uma pessoa, né? Aí eu falei assim: vocês é o mesmo jovens aqui que repetiram 10 vezes que são mais do que vencedor. Aí o jovem: você é você mesmo. Irmãos, o que eu quero que você entenda é que a ação chama a atenção de Deus. O Senhor fala para Josué assim: não temas. Ele vai citar várias coisas ali. Eu sou contigo. E quando você lê todo o livro de Josué, ele está dizendo assim: avance. Vocês têm a promessa de conquistar a terra prometida. Mas se vocês não derem volta na cidade, se vocês não tocarem as buzinas, se vocês não gritarem, se vocês não irem para cima, não vai acontecer. Sabe o que está me incomodando, irmãos, por esses dias? Esse ano, eu estou incomodado porque nós temos tantas promessas, e quantas delas vão ficar para trás por causa da gente? Faz um cálculo aí, eu anoto todas. Faz 2 anos que eu anoto todas as promessas que Deus tem feito para mim. Eu anoto no caderno. Quando alguém profetiza para mim, eu guardo a informação, escrevo no caderno o dia e a hora. Eu tenho todas elas guardadas, porque eu não quero perder nenhuma promessa que Deus fez para mim. Eu quero crer que nessa noite talvez você tenha um caderno de promessas na tua mente, de tanta coisa que Deus já te prometeu. Mas a pergunta que fica é: a sua parte está na onde? Deus não disse aqui nos Salmos que Ele é o juiz da viúva, que Ele é o pai do órfão? Amém? Tudo isso. Quando essa mulher chega e fala para eles assim: olha, meu marido, teu servo, morreu. Irmão, isso aqui é um negócio assim, é de um protagonismo tão poderoso, que ela está dizendo assim: meu marido, ou seja, não existe nenhuma relação aqui de animosidade com quem já se foi. Ela não está dizendo assim: esse homem aí que morreu deixou eu cheio de dívida, Eliseu, e eu estou aqui descarregando meu ressentimento, a minha ira, olha só, meus filhos estão lá com medo dentro de casa. Não, ela vai dizer: meu marido. Ou seja, existe um tom de amor aqui, existe um tom de respeito por esse homem que foi, porque não adianta você despejar ressentimento, irmãos, em quem já não está mais aqui. Pastor, sabe por que eu sou irada? Sabe por que eu sou nervosa? Sabe por que eu jogo tudo por causa da minha mãe? Que é minha mãe. Onde é que está tua mãe, querida?
ela já morreu, você está tentando descontar algo que não vale a pena. Já foi. E as pessoas querem justificar uma vida miserável, tentando colocar isso na conta de quem já não está mais aqui. José poderia ser um jovem problemático. José podia ser alguém, irmãos, raivoso. José poderia cair nos mesmos erros das suas famílias. Ele poderia mentir como o seu bisavô. Ele poderia ter cumplicidades como o seu avô. Ele poderia ter escolhas terríveis como o próprio seu pai, Jacó. Ele poderia ser um enganador como o seu pai. Mas ele, depois de 13 anos vivendo como escravo, ele casa, coloca o nome dos filhos de Efraim e Manassés. Deus me fez esquecer, eu quero romper com esse passado do Deus está falando para você aqui hoje. Não coloque culpa em quem já foi, irmão. Resolva daqui para frente. Sabe por que os psicólogos aí, tem a Adriane, sabe por que tem um monte de psicólogo aí, irmão, ficando rico? Está lidando com o passado das pessoas. Fala aí da sua. Então, eu tinha uma bicicleta quando eu tinha 7 anos. Aí você pega um psicanalista, irmãos, que é diferente de psicólogo, né, de TCC, o psicanalista ele vai assim: é uma bicicleta. Que cor que era a bicicleta? Era verde. Não tem mundial, era o Palmeiras. Você está em crise, não é assim? Aí ele fica cozinhando você 15 anos, 20 anos, lidando com o seu passado. Rompa com isso, irmão. Rompa com isso. Nessa noite, entenda uma coisa aqui hoje. Olhe para frente. Deus tem algo novo reservado. Que essa palavra possa alcançar teu coração. Ela chega e fala para ele assim: meu marido, teu servo morreu. Sabe o que é morrer, irmãos? O passado deixa no lugar dele. Não carregue passado, porque senão o futuro não chega. Em nome de Jesus, não carregue passado, porque senão o futuro não chega. Eita Deus! E Deus está falando para pessoas aqui. Ele sabe tudo que você já sofreu. Eu não sei, psicólogo não sabe, psiquiatra não sabe, mas o Espírito Santo de Deus que está aqui sabe tudo que você já sofreu. As humilhações, os erros que você cometeu, as falhas que você cometeu, as conexões erradas que você teve, tudo aquilo que te trouxe até aqui. Deus sabe de tudo. E o Espírito de Deus está dizendo para você: deixa lá no passado, porque a partir de hoje eu vou construir algo novo para você. Eu quero que você guarde isso. Eliseu não fala para a mulher revirar o passado dela. Então como é que é? Como é que faz? Não. Eliseu chega e fala para a mulher assim: o que eu posso fazer por você? Declara-me o que é que você tem em casa. Irmãos, se você quiser vencer na vida, se você quiser vencer dificuldades, crises e adversidades, você precisa ter consciência daquilo que você carrega. A pergunta que fica nessa noite é: o que você tem aí dentro de você? Tem uma frase muito interessante de um autor que diz assim: que quando você espreme uma laranja, sai suco de laranja e nunca suco de limão, porque você é feito exatamente daquilo que a vida te espreme. Vai sair exatamente a essência do que você é. Se a vida te espremer, vai sair o quê? E essa pergunta eu quero que você guarde para você. O que você está carregando? Você está carregando expectativa de que vai mudar, de que vai melhorar, de que Deus vai fazer? Ou você está carregando aquela expectativa de que, pastor, eu já tentei de tudo, já fiz? Porque se você desistir, o credor já está lá na porta. Ele vai levar o resto que sobrou, irmão.
Porque a vida é impiedosa, ela não perdoa atrasos existenciais. Você tem uma opção aqui, pastor, eu tenho duas, eu posso desistir e eu posso avançar. Não, se você quiser vencer, você só tem uma opção. Você só pode ir para frente, porque se você desistir agora, quando você voltar, os teus 2 filhos já não vai estar mais lá. Você já perdeu muito, você já perdeu marido, você vai perder mais. Você já perdeu muita coisa, irmãos. Olha o que o Espírito Santo está falando para você. Você já perdeu muita coisa, você quer perder mais? Não quero, não quero. Então se posicione essa noite. Aleluia. Eu queria que você fechasse os teus olhos. Eu queria que você fechasse os teus olhos. Eu tenho pregado diferente esses dias, eu tenho escutado a voz do Espírito Santo falar comigo de forma diferente esses dias. E eu tenho me incomodado com tudo aquilo que Deus tem falado comigo. E eu sei que tudo o que tem acontecido no nosso meio, na nossa vida, não é nem metade do que Deus ainda quer fazer. E eu quero que você agarre esta palavra. Você não está nem na metade daquilo que Deus já planejou para você. Tem muita coisa para ser conquistada. Tem muita coisa para você alcançar. E eu queria que você fechasse os teus olhos e permitisse que o Espírito Santo de Deus te abraçasse agora. Aleluia. Alabaçuida carabaxada labás. Há uma unção de renovação caindo sobre nós aqui hoje. Tem expectativas novas. Tem uma palavra de Deus sendo liberada sobre a tua casa esta noite. Pastor, mas tem tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo. Tem tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo. Mas esta voz vai endireitar. Esta presença vai colocar todas as coisas no lugar. Diz o Senhor dos Exércitos. Suíde calabachandarabás. Eu quero que você sinta o refrigério do Espírito agora. Eu quero que você sinta esta graça te abraçando agora. Você não vai ficar no meio do caminho. Você não vai voltar desolado. Você não vai perder o que está na sua mão, porque o Senhor está se levantando hoje para lutar a sua causa. Espírito de Deus, que esta graça nos abrace, que esta presença nos encontre, e que o teu nome seja sempre glorificado em nós. Em nome de Jesus. Quantos podem saudar a Cristo com palmas? Glória a Deus. Aproveite a crise e cresça. Aproveite as dificuldades e tenha maturidade. Aproveite esse momento difícil que você está enfrentando e aprofunde a sua intimidade com Deus. O que Deus está fazendo em você é mais importante do que Ele vai fazer através de você. Não, eu quero ser usado para não sei o que, eu quero ser não sei o que. Não, irmãos, é melhor Deus tratar você primeiro. É melhor Deus fazer algo em você do que através de você. Porque quando Ele faz algo em nós, Ele está tratando o nosso caráter, nos moldando, para que a gente esteja exatamente do jeito que Ele quer. Amém? Amém? Deus abençoe a todos vocês. Minha cota aqui esse mês acabou, né? Vamos ver se mais para frente, aí o mês de julho eu não consigo, o mês de agosto também não, mas eu indiquei alguns amigos que vão ficar aí me substituindo, né? Coloquei mais uns 2 aí, vou apresentar mais uns 2 para o pastor Rony e para a pastora Lourdinha, para que eles estejam aí. Continue orando por nós estamos numa obra de início, né, muito dificultosa, é uma obra, né, complicada ali em Vinhedo, complicada assim humanamente falando, porque Deus já fez o que tinha que fazer, né? O Espírito Santo falou para mim, eu estou indo, se você quiser é só me acompanhar. O Espírito Santo está falando isso para a gente todo dia, irmão. Eu estou indo, queridão, se você quiser ficar assistindo televisão, fica, eu estou indo.
estou indo para transformar, estou indo para curar, estou indo para fazer, eu estou indo para arrebentar a obra das trevas. Agora, se você quiser ficar, fique, mas ele está indo, irmão. Depois, quando você chegar lá no fim, você vai falar assim: nossa, eu perdi o bonde da história, porque ele foi. É melhor a gente ir, né? Melhor você seguir uma voz. Queridos, se você quiser, esses 2 livros aqui o pastor Paulo já comprou, mas eu tenho mais lá fora. São 2 livros exclusivos um é para homens e outro é para mulheres. Se você quiser, é um livro que fala muito sobre casamento aqui, muito bom para as mulheres. Amor, isso aqui a gente está trabalhando, a Débora está trabalhando com as mulheres lá na igreja, aqui da IVA, né, em São Paulo. E as mulheres estão amando esse material aqui, né? Algumas ali já até, né, conseguiram resolver coisas no casamento. Está muito bom esse material. Amor verdadeiro. Como ter certeza de que você encontrou a pessoa certa para a sua vida. Ai, pastor, mas não está dando muito certo, né? Então, compra o livro e vai orar. Esse aqui é para homens, só para homens, com H maiúsculo. O autor é o Russell Moore. Tome uma posição. É um livro de quase 300 páginas sobre coragem, crise, coragem. Ele fala sobre coragem, coragem na crise, coragem para poder resolver problemas familiares, coragem para você manter os seus princípios, os seus valores. Nós precisamos de homens com princípios nos nossos dias, homens que amam as suas famílias, suas esposas, seus filhos, seus negócios, e que acima de tudo eles amem a Deus acima de todas as coisas. Então é um livro muito interessante. Se você quiser, você pode passar lá na porta e adquirir. Cada livro é livro grande, né? Cada livro custa R$40. Esses 2 aqui já são do pastor Paulo. Deus abençoe a todos e uma salva de palmas a Jesus, o nosso Senhor.